que me pegou ontem no jogo do Flamengo é... O Felipe tem falado nas coletivas que ele tá colocando os jogadores que estão melhor fisicamente pra não estourar todo mundo. E ontem o Flamengo ele vai pro jogo sem ninguém pra pensar. Eram 4 atacantes. Isso aí foi 4 atacantes, mesmo. o De La Cruz, que é o cara que mais arma o time, e o Everton Araújo, que é um volante de mais pegada. Então, isso, pro tipo de jogo que o Botafogo propôs, que é de esperar, quebrou muito o Flamengo. Porque o time do Flamengo de ontem é um time, por exemplo, que no Allianz poderia se comportar melhor. Porque sabe que o Palmeiras vai sair um pouco mais pro jogo, você vai ter velocidade, você vai ter campo para acelerar. Ontem o Flamengo em vários momentos não tinha campo para acelerar e só tinha jogadores de características de aceleração, jogadores de transição. Então assim, a questão do Flamengo, a gente vê muito essa questão de precisa de um substituto para Arrascaeta. Eu tô achando que em algum momento o Felipe Luiz vai começar a optar entre Gerson ou Arrascaeta e não com os dois juntos. Porque quando ele vai sem nenhum dos dois, o time quebra muito a mecânica do time ofensivo. Quebra muito. A domingo vai ter que ter os dois para decisão contra o Verdão. Então, aí é uma outra questão, porque tem a decisão contra o Verdão e contra o Tátira. Mas, Renato, pelo amor de Deus, Renato. Contra o Tátira, a gente coloca e se ele poupar contra o Tátira e não ganha o jogo? Ibrahimovic, Vitor no ataque, não tem como o Tátira. Mas se ele poupar Tátira não tem um ponto. Você acha que ele tem que poupar contra o Tátira? Eu acho que ele pode tirar vários jogadores desgastados, pode tirar. Eu também acho que é o confronto mais... Mas ao fazer isso, ele coloca a cabeça dele num... Não tem como. Não tem como. Você falava que não tinha como concentrar o Córdoba, Ricardo. Qual que é a gestão que o Flamengo tem que achei que não ia perder também. Qual que é a gestão que o Flamengo tem que fazer? Porque é Copa do Brasil agora. É reserva, já tem a vantagem. Não, tudo bem, eu acho. Aí tem Palmeiras e Tati. A gente trata a Libertadores como, e tem que se tratar assim, como o grande torneio dos times que disputam. Ainda tem uma vantagem. Ó, o Botafogo já foi na parede. Já foi. Que é no meio de semana. O Palmeiras é força máxima. Palmeiras é força máxima. Isso. Com esse dedinho que eu gosto. E aí, se deu ruim no Brasileiro, aí pode dar até uma arriscadinha um pouco a mais. Com o Tátira, não precisa. O Tátira, se colocar o time que ganhou do Botafogo da Paraíba fora, vai ganhar. Eu sou massacrado quando eu falo que jogador tem condições de jogar 2 jogos seguidos. Tem mesmo. Eu sou massacrado aqui, não, é porque você não conhece porcaria nenhuma, sei o quê, você não sabe que... O Mauro Beto me fala toda vez. São 2 decisões em sequência. Uma eu nem considero tão decisão, porque pra mim é um jogo fácil, que é o Tátira. Sim. Agora, você não conseguir repetir o time... Aí, é claro, se acontecer alguma coisa, beleza. Mas, pô, tem que tentar colocar o time os 2 jogos, pô. Mas aí você tá questionando ciência, mano. Então, se o cara fala que ele vai lá e ter os dados e tá falando que não... Por exemplo, ele falou que ontem o Arrascaeta não pôde jogar porque eles fizeram tudo que tinha que fazer e ele não recuperou. Não, então, mas aí não era o caso, entre aspas, de decisão. Beleza, é um clássico, eu entendo que era um jogo importante. Mas não era uma decisão. Aqui eu acho que pode ser, cara, de fato, tudo que vocês falaram... Eu não gosto de, entre aspas, de zicar, tá? Só que eu entendo que hoje 7 pontos pro Palmeiras é uma vantagem muito grande, cara. Não vai tirar. É muito grande. Que não é hoje, né? É difícil de ser tirado. Eu concordo com isso. Dá pra ser tirado? Óbvio que dá. Diminuída com certeza. Mas assim, já seria uma vantagem grande. Portanto, o Flamengo tem que encarar esse jogo contra o Palmeiras como se fosse de fato uma decisão. Assim como o jogo do Deportivo Tátira, para não ter nenhum risco. Libertadores não dá pra dar risco, esse negócio que você falou... Um cara expulso no começo do jogo já vira uma loucura. O Renato vai ficar louco, mas o Mauro... Você conhece o Mauro Betti? Eu. Ele me ensinou o seguinte... Mas depois do Tátira, 3 dias depois, já é o Fortaleza de novo. Então, assim, é muito fácil falar, esses 2 jogos tem que jogar todo mundo. Mas tem que olhar pro resto de jogo que teve no mundo. O Tátira dá pra colocar um alternativo tranquilão. Eu também acho. Mas você não concorda que ao fazer isso ele vai... Porque contra o Córdoba, pra muitas pessoas ele não ganhou o jogo porque ele rodou o time. Não foi. Aquele dia foi um acidente de percurso. Então, lá na Argentina era pra ter perdido. O Mauro me ensinou. Você falou esse negócio de jogar 2 vezes por semana. O Mauro Betti que me ensinou, o senhor respeite. Como é que os caras no tênis jogam um dia assim, o outro também 3 horas? Como é que os caras no basquete jogam um dia assim, o outro também? Com viagem gigante. Com viagem, com tudo. E no futebol os caras não conseguem jogar. Esse menino que foi campeão aí, o Alcaraz, em 10 dias, ele jogou 9 dias. Ficou um só de folga. Só pra tá jogando. E olha que não tá nem na altitude, hein? Tem isso. Não tá nem na altitude. Só pra reiterar que é exatamente o contrário que eu falo. Só porque vai que alguém pega. Vamos escutar o... Deixa eu falar uma coisa. Falando sobre os desfalques. Um tenista profissional, se ele jogar 3 sets, ele corre entre 3 a 5 km. No tênis? Exato. No futebol corre 10. Mais. 12. 13. E com algumas 12, 13. intensidades... Mas peraí. Quanto você falou aí? Agora você vai dar mal. De 3 a 5. De 3 a... Vamos colocar uma média de 4? Tá. Em 10 dias ele vai correr quantos? 10 dias 40. 40. Certo? Aham. Sendo que desses
11 dias, 10 vão ser seguidos. Ele vai ter um dia de folga. Tá. No futebol, 2 jogos por semana, ele vai correr quantos? Mas na semana não é 10 dias. Em 10 dias Vem você joga cá. 3 jogos. Não, tênis não. Tênis de um torneio você joga 7 dias seguidos. Tá. 7 dias seguidos, sim, Quanto senhor. Todo dia? Sim, senhor. Tá. Torneio Quanto- de 250, isso mesmo, 7. Seguidão. 7, seguidão. Seguidão. Quanto que dá? 7 vezes 4? Dá 30. 7 vezes 4? 28, né? Sim. Jogador vai correr 22. Tá. Obrigado, Vitor Por Lopes. que Só uma 22? coisa. ó, Você não falou que são 11 quilômetros? 12? 24. O cara do tênis correu mais. Tá, só um detalhe. Quantos, Mas, cara, quantos são E tá esportes sozinho. São esportes Hein, E o cara tá totalmente sozinho. Quantas Você vezes que ele me faz, ensinou. quantas vezes ele faz um contato um com o outro? Tipo assim. É isso. Vamos escutar o Felipe Luiz falando E no sobre os basquete? desfalques, vai. Quantas E vezes no ele basquete, salta? Roda, roda, produção, Quantas pode vezes rodar. ele no salta? basquete? Pode E rodar, no pode rodar, basquete? pode rodar. Ah, dá Roda aí, roda aí, licença. roda aí, pode rodar. Quantas Jogar vezes- 2 vezes por semana não pode. Vai, Ah, roda! dá licença. Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam um ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna tá fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol tá ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado, e também temos bastantes desfalques, que não servem como desculpa. Aí que ele foi bem no final, que eu já tava falando, não concordo com ele, mas no final não serve como desculpa. Eu acho sempre Porque importante. o Mas Flamengo hoje ele montou um time, e considero por muitos, eu já levantei até o debate quem tem um elenco melhor, eu acho que o Palmeiras tem um elenco melhor, em termos de equilíbrio. É isso Mais que eu ia falar. equilibrado. Eu não digo A nem- minha sugestão pra gente fazer, por exemplo, na sexta, já anotei. Vamos fazer o titular e o reserva de cada posição, fazer um cara a cara. Você diz Eu mais acho que a equilibrado. Por Eu acho mais exemplo, equilibrado. por exemplo, se você perde um cara aqui, o você tem um Flamengo. cara talvez no mesmo O nível. Flamengo do tem Flamengo o não. Pulgar e o Everton Araújo, que é um primeiro volante mais. Pode jogar o De La Cruz e tal. O Palmeiras tem Aníbal e Martins. Eu acho o Pulgar melhor que os dois do Palmeiras. Mas os dois do Palmeiras estão muito acima do segundo do. Não cai tanto. Porque quanto eu- o reserva. exatamente. Então, eu acho que dessa análise de equilíbrio, eu acho que o Palmeiras de fato tem um elenco melhor que o do Flamengo. Só que ao mesmo tempo o Flamengo, dentro da sua diretoria, se planejou pra Mas ter o um Flamengo elenco tá forte. falando pra com o competir. Mauro aqui. Que é uma, só rapidinho, que é uma posição carente no futebol interplanetário, o Flamengo tem o Wesley, nível de seleção. Isso. Para essa posição pode aparecer o Marcos Rocha, o Mike e o Giai agora. Que tá melhorando. Então o Palmeiras está, digamos, se a gente fizer a média somatória, acho que o elenco médio do Então, Palmeiras hoje, não vou dizer que é melhor, está melhor do que o do Flamengo. ele é mais equilibrado, até pela Mais fase. homogêneo, Mais homogêneo. tem muitos É o melhor jogadores que elenco do jogam Abel, da em história. duas. Tem Isso, muito, Abel. quase todo mundo Gastão no a Palmeiras fortuna, joga em Abel. 2, 3 Sim, posições, sim, que é também. outra parada que eu vejo que quando o Palmeiras quando eu falei vai isso buscar aqui, fui quando o chamado Palmeiras de vai louco. buscar um jogador no mercado, hoje Bruno é Formiga? muito O fácil Palmeiras você gastou pra caramba na entender janela, filho. 3 coisas que um jogador precisa para jogar no Palmeiras. Se eu sou hoje scout do Palmeiras, eu sei o tipo de jogador que serve ou não Abel serve quer. para essa comissão. O Flamengo também. São Aí características são completamente diferentes. características. Por exemplo, no Flamengo o cara tem que jogar bola. Tecnicamente o cara tem que ser refinado. Bolão. É. Não adianta você colocar um cara que é só esforçado no Flamengo, que os caras vão cair de pau nele. No Palmeiras, não. O Palmeiras acredita que pode pegar o esforçado e fazer dele melhor. Porque ele tem estrutura pra isso. Flamengo e Palmeiras fizeram não a pré-temporada perfeita, tá? Longe de ser Ninguém perfeita. fez. Mas os dois conseguiram, nos campeonatos estaduais, equilibrar bastante. Tanto que o Palmeiras ficou pendurado no Paulista. Pendurado. Pelo regulamento. O Flamengo chegou aí para os Estados Unidos Pelo regulamento. para fazer jogo. Pelo regulamento, mas é o regulamento que está aí. Tá bom. Então os dois conseguiram fazer uma pré-temporada melhor que os outros clubes. O Flamengo chegou aí para os Estados Unidos. Ele jogou aqui com o Sub-17, que o Sub-20 estava na Copa São Paulo. São Paulo. O Palmeiras, o Abel foi muito claro. Eu vou rodar o elenco no Paulista. Rodou quase e pagou caro por isso. Pelo regulamento. Sim. Pelo regulamento. E chegou à final. Né? Então, se a pré-temporada não foi espetacular, como deveria ser, os dois conseguiram ter o refresco.